a história política do nascimento da etimologia democracia. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. A formação do povo grego resultou da miscigenação de 4 grandes povos indo-europeus, que são os aqueus, jônios, eólios e dórios. O território grego no período homérico sofreu sucessivas invasões do ano 2000 a.C. a 1200 da mesma era. Esses povos fundaram diversas cidades. Com efeito, a cultura grega antiga, como hoje entendemos, não é originalmente grega, como é erradamente entendida. O helenismo é produto do mundo indo-europeu. O povo aqueu fundou a cidade de Micenas, conquistou os cretenses, desenvolvendo a civilização creto-micênica. Os jônios fundaram a cidade de Atenas, posteriormente, em direção à Ásia Menor, fundaram diversas cidades, sendo as principais Mileto, Éfeso e Hermina. Eólios fundaram a cidade de Tebas, posteriormente integraram a civilização cletomicênica. Os dórios fundaram a cidade de Esparta. Destruir a civilização cretomicênica provocou considerável destruição da vida urbana. Mais tarde, poderosos militarmente, organizou a sociedade grega na forma de grupos tribais, o que foi denominado de gênos. Eram povos seminômades, vagavam com seus rebanhos por planícies e montanhas. Em um primeiro momento, não se organizou em estado. Entretanto, posteriormente, fundaram as cidades-estados inimigas entre si. O que é fundamental refletir: as diversas tribos regionalizadas herdaram de algum modo a estrutura política tribal do povo dório. As organizações das tribos entendidas de gênos. Com os gênos, o povo da sua tribo, formado por família de descendência comum, escolhia um chefe tribal, denominado de patriarca. Adorava o mesmo Deus, motivo pelo qual a Grécia não era constituída de um único Deus. Tinha estrutura política comunitária. A propriedade pertencia a todos, com os mesmos direitos. O verdadeiro socialismo. Havia várias formações de gênos. Uniam-se por critério de parentesco, formando o que mais tarde foi denominado de fratrias. Portanto, podemos dizer que as fratrias constituíram incorporações de guerra, o que modernamente podemos chamar de exército. A reunião de várias fratrias formava uma tribo comandada por um chefe, cuja denominação recebida de Basileu, que exercia as funções principais do poder.
militar, religiosa, jurídica e política. O que podemos dizer que a democracia nasceu exatamente na Grécia, com efeito, como fruto das cidades-estados, particularmente na cidade de Atenas. A constituição do poder político centralizado como representação de todos os gêneros. A escolha então das figuras patriarcais como representação dos gêneros. O voto direto em cada comunidade, a escolha do patriarca. Na constituição das cidades, estados, os patriarcas reunidos escolhiam um deles para ser o rei. Como existia toda uma hierarquia participativa cuja origem fundamental vinha do povo que formava os gêneros, motivo pelo qual o nome de demo, língua indo-europeia, entendia-se povo. Posteriormente, o mesmo significado em grego. Com efeito, aquele que tem poder para escolher as autoridades. As junções às autoridades constituídas, os patriarcas, escolhiam então o novo governo, o que passou mais tarde a ser denominado de autoridade máxima. Portanto, o chefe de todos os gêneros. Essa estrutura política dos gêneros, tendo como base o povo, substância de fundamento da constituição do poder de uma cidade-estado. A nova autoridade tendo poder, tal modelo exportado para outras regiões europeias, com a Revolução de 1789 na França. Estabelecido o presidencialismo contra o regime anterior, fundamentado na figura do rei. Desse modo, como era o povo que escolhia a nova autoridade no regime moderno, sendo a figura do presidente. Na junção das duas etimologias, demo em grego, o povo que escolhe. O escolhido recebia a terminologia cracia, que significa poder de governar, palavra de origem latina, fundando desse modo o conceito utilizado hoje na política moderna de democracia, mas a história do conceito remontam às tribos indo-europeias. O que é mais interessante a respeito da fundação do poder centralizado, a criação do Estado, a ideia indo-europeia no mundo helênico, ao criar a figura do Estado pelo mecanismo da democracia, objetivava essencialmente garantir a propriedade coletiva dos gêneros. Ideia roubada pelo poder político, hoje junçada ao neoliberalismo. Garantir a propriedade individual, o que não se fundamenta epistemologicamente na fundação da terminologia democracia. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.